Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então ao nosso último bloquinho das nossas aulas, né? Lembrando lá que a gente está na página 103 do nosso livro do Boldrini, voltamos para o livro preto, tá? E agora nós vamos as últimas 3 semanas falando aí, começando pelo espaço vetorial. Então, a nossa aula 13A vai estar falando em relação ao espaço vetorial. Revendo, lembrando lá que a gente tem as grandezas representadas pelos vetores, que, por exemplo, é força, velocidade e deslocamento. E que os vetores no plano têm o início na origem e o ponto P a seu extremo, ou seja, o ponto P é o vetor AB. Então, o vetor V, ele pode ser escrito como o vetor OP, da origem até o ponto P, ou então o ponto P por coordenadas AB, ou então, na forma vertical, o vetor V com as coordenadas AB, e também o vetor V com coordenadas AB, que a gente já estava trabalhando até agora. Se V é o vetor nulo, então, V é igual a zero, ou então em coordenadas 0, 0 na vertical, ou então na horizontal. E se nós temos o vetor V como sendo o vetor OP, o seu oposto será o vetor W, que é OQ, que é o oposto de P. Então, a gente pode escrever também o vetor W como sendo menos A menos B. Ou ainda, o vetor W pode ser escrito como menos V, que é o seu oposto. Então, agora a gente vai para a definição de espaço vetorial. Um espaço vetorial real é um conjunto V maiúsculo, não vazio, com duas operações, que é a soma e a multiplicação por escalar. Então, nós temos lá a soma de espaços vetorial, que está também dentro de um espaço vetorial. E a multiplicação por escalar é a mesma coisa. É um número real multiplicando um espaço vetorial, que também vai ser um espaço vetorial. Tais que esses vetores U, V e W e os números reais alfa e beta pertencem aos reais. Vejam comigo que não temos mais a flechinha de vetor em cima de U, V e W. Por que não temos mais a flechinha? Porque agora os espaços vetoriais, eles podem ser definidos não somente como vetores, mas também como funções, como matrizes e assim sucessivamente. E esses vetores, esses elementos, essas situações vão ser espaços vetoriais se forem satisfeitas as 8 propriedades de espaço vetorial. Então, nessas 8 propriedades de espaço vetorial, nós temos lá a associatividade em relação à soma de vetores, que, lembrando que podem ser funções, podem ser matrizes, ou também outros elementos, tá? Então, U mais V mais W pode ser U mais V mais W. A comutatividade, U mais V pode ser escrito como V mais U também, certo? A existência de um elemento neutro na soma, onde U mais 0 é igual ao próprio U. A existência de um elemento simétrico, onde U mais o seu simétrico é igual a 0, é igual ao elemento neutro. A distributatividade em relação ao alfa e a soma de elementos, ou seja, alfa que multiplica U mais V, alfa U mais alfa V. A distributatividade em relação à soma de escalares, ou seja, alfa mais beta que multiplica V, é alfa V mais beta V. Temos também a sétima propriedade, que nos garante a associatividade em relação à multiplicação por escalar, ou seja, alfa beta V pode ser também escrito como alfa que multiplica beta vezes V. E a oitava e última propriedade em relação
há um espaço vetorial que garante um espaço vetorial, é a existência do elemento neutro multiplicativo, ou seja, 1 vezes U é igual ao próprio U. E uma observação bem importante aí, que se esses escalares forem substituídos por números complexos, V será um espaço vetorial complexo. Então, vamos lá agora a alguns exemplos em relação aos espaços vetoriais. Então, para verificar se são espaços vetoriais. Vejam que eu resolvi esse primeiro exercício aqui, tá? E eu vou deixar os outros para vocês. Então, assim, o espaço vetorial de vetores em relação ao R3. Então, o espaço vetorial V é o R3. Então, todos os vetores da forma x1, x2 e x3, aonde todos esses xi pertencem aos reais. Então, todos esses elementos são números reais. Então, quer dizer que a gente vai precisar provar as 8 propriedades para mostrar que é um espaço vetorial. Então, vejam lá que eu já coloquei aqui para vocês um vetor U, que é o x1, x2 e x3, o vetor V, A, B e C, e o vetor W, M, N, P. A primeira propriedade é a associatividade em relação à soma. Então, vejam que eu comecei pelo primeiro membro. Então, x1, x2, x3, que é o U, mais o V, A, B e C, associado lá com o W, e que é MNP, que é igual ao nosso U, que é x1, x2 e x3, mais a associatividade entre V mais W, ou seja, ABC mais MNP. Daí, o que foi o próximo passo? Foi a resolução dessa soma aqui, ou seja, x1 mais A, x2 mais B e x3 mais C, mais o nosso vetor W, que é MNP, tá aqui. Aqui, da mesma forma, vejam só que eu repeti o nosso vetor U, x1, x2, x3, mas associando agora essa soma aqui, A mais M, B mais N, C mais P, tá aqui também. Agora, o que acontece? Eu preciso somar esses dois vetores aqui, ou seja, x1 mais A mais M, x2 mais B mais N, x3 mais C mais N, mais P, tá aqui, certo? Que vai ser igual da mesma forma, x1 mais A mais M, x2 mais B mais N e x3 mais C mais P, que tá aqui também. E eu verifico que esses dois vetores são iguais, ou seja, está cumprida a primeira propriedade para verificar se eu tenho um espaço vetorial dos vetores do R3. Agora, a segunda propriedade, da mesma forma. Então, quer dizer que, na segunda propriedade, eu tenho U mais V é igual a V mais U. Então, x1, x2, x3, mais A, B e C. V mais U. A, B e C, mais x1, x2 e x3. Então, quer dizer que eu tenho x1 mais A, x2 mais B e x3 mais C. Daí, A mais x1, B mais x2 e C mais x3. E pela propriedade comutativa, eu sei que A mais x1 é x1 mais A. B mais x2 é x2 mais B. C mais x3 é x3 mais C. Ou seja, eu tenho que U mais V é igual a V mais U. Então, tá aprovada aí a nossa segunda propriedade. A nossa terceira propriedade nos diz a existência de um elemento neutro em relação à soma. Ou seja, x1, x2, x3 mais 0, 0, 0. x1 mais 0, x2 mais 0 e x3 mais 0. Tá aqui. E pela propriedade do elemento neutro, nós temos que x1 mais 0 é o próprio x1, x2 mais 0 é o próprio x2 e x3 mais 0 também é o próprio x3. Tá aprovada a terceira propriedade. A quarta propriedade é a existência de um elemento simétrico em relação à soma de vetores, ou seja, U mais o seu simétrico, que é o menos U. Então, eu tenho assim, x1, x2, x3 mais
menos x1, menos x2, menos x3. Somando esses dois vetores, eu tenho x1 menos x1, x2 menos x2, x3 menos x3. Que, pela propriedade do elemento simétrico, eu tenho x1 menos x1, que é 0, x2 menos x2, que é 0, e x3 menos x3, que também é 0. A quinta propriedade me diz sobre a distributiva de um elemento, de um número real em relação à soma desses dois vetores. Então, eu tenho assim, eu comecei falando sobre a distributatividade, ou seja, alfa que multiplica a soma desses dois vetores, x1, x2, x3 mais a, b e c. Somei o x1 mais a, x2 mais b, x3 mais c, tá aqui. E o nosso alfa que multiplica. Ou seja, se eu tenho um número real multiplicando cada um desses elementos, eu tenho o alfa multiplicando cada um desses elementos na sua particularidade. Então, eu tenho alfa x1 mais a, alfa x2 mais b, alfa x3 mais c. Que, dessa forma, eu tenho alfa x1 mais alfa a, alfa x2 mais alfa b e alfa x3 mais alfa c, que tá aqui. E isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso associar também essa soma em relação a dois vetores separados. Ou seja, eu tenho o x1, o alfa x1, alfa x2 e alfa x3. Tá aqui um vetor. Mais alfa a, mais alfa b, mais alfa c, que eles estão aqui. Ou seja, eu tenho, se eu colocar o alfa em evidência novamente, eu tenho alfa x1, x2, x3, mais alfa a, b e c. Ou seja, eu tenho alfa u mais alfa v. Tá provada aí a quinta propriedade em relação à distributatividade do número real e dois vetores. Daí, nós temos também a nossa sexta propriedade, que diz a distributatividade, que fala da distributatividade em relação a dois escalares. Então, eu tenho alfa mais beta, que multiplica o nosso v, que é a, b e c. Então, quer dizer que eu tenho alfa mais beta, que multiplica cada um dos elementos de v. Ou seja, alfa mais beta, a, alfa mais beta, b, alfa mais beta, c. Tá aqui. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho o alfa vezes a e mais o alfa vezes b, ou beta vezes a. Então, alfa vezes a tá aqui, beta vezes a também tá aqui. Aqui, o segundo elemento, da mesma forma. Alfa vezes b tá aqui, beta vezes b tá aqui. E o terceiro elemento, da mesma forma, alfa vezes c tá aqui e beta vezes c também tá aqui. Ou seja, eu tenho a soma de dois vetores aqui. Então, eu tenho alfa a, alfa b e alfa c, que tá aqui, mais um outro vetor, que é beta a, mais beta b e beta c, que está aqui também. Ou seja, se eu colocar esse alfa em evidência, vai ser alfa que multiplica a, b e c, que é o nosso v. Mais, tá aqui o mais, o beta que multiplica a, b e c, que também é o nosso v. Ou seja, tá aprovada aí a nossa sexta propriedade também. E agora, nós vamos para a sétima propriedade, que é a associatividade em relação à multiplicação de escalares. Então, eu tenho alfa vezes beta, que multiplica o vetor v. Alfa vezes beta vezes a, b e c, que é o nosso vetor v. Então, eu tenho alfa vezes beta vezes cada um dos elementos do nosso vetor v. Alfa, beta a, alfa, beta b, alfa, beta c. E isso quer dizer o quê? Que eu posso colocar o alfa em evidência. Alfa que multiplica beta a, beta b, beta c. Ou seja, eu tenho um alfa que multiplica beta vezes o nosso vetor a, b e c, que é o v.
E está provada aí a nossa 7ª propriedade. E a existência do elemento neutro em relação à multiplicação dos escalares quer dizer que eu tenho 1 vezes o nosso vetor u, que é x1, x2 e x3. Ou seja, eu tenho 1 vezes x1, 1 vezes x2 e 1 vezes x3. E 1 vezes qualquer um desses elementos vai ser o nosso próprio vetor u. Ou seja, eu tenho o nosso vetor u. Certo? E daí, agora, eu quero que vocês deem uma olhada que eu posso também realizar essa prova em relação a espaços vetoriais nas matrizes. Será que as matrizes 2 por 2, com esta forma, A, B, C e D, com A, B, C e D pertencentes aos reais, formam um espaço vetorial? Essa estrutura forma um espaço vetorial? Ou seja, o meu U, meu vetor U, a minha estrutura U vai ser A, B e C. O meu V vai ser E, F, G e H. E o meu W vai ser M, N, O, P. Vocês viram por que eu não coloquei flechinha de vetor? Porque eu posso ter estruturas que não sejam de fato vetores, e sim que sejam outras estruturas que possam também ser representadas matematicamente como espaços vetoriais. Então, eu quero que vocês façam para mim as 8 propriedades. As 8 propriedades e provem para mim que o espaço das matrizes 2 por 2 formam um espaço vetorial. Da mesma forma, eu quero também que vocês provem para mim em relação aos polinômios. Os polinômios formam o espaço vetorial Pn, que é o conjunto dos polinômios com coeficientes reais de grau menor ou igual a n, incluindo zero. Ou seja, um exemplo aqui, para n igual a 2. Então, os polinômios até o 2º grau, que vai ser x0 mais a1x elevado a 1 mais a2x elevado a 2, para todos os a's que são coeficientes reais, pertencentes aos reais. Então, seja os polinômios que eu já montei aqui para vocês. O meu polinômio u vai ser a0 mais a1x mais a2x². O v vai ser o b0 mais b1x mais b2, esqueci de um 2 aqui, b2x². E o w vai ser c0 mais c1x mais c2x². Também eu quero que vocês provem as 8 propriedades para me dizer que o espaço dos P2, ou seja, dos polinômios de grau 2 ou menores que ele, formam um espaço vetorial. Agora, a gente vai ter uma outra situação aqui em relação aos complexos, aos números complexos. Se V é um conjunto das matrizes 2 por 2, cujos elementos são números complexos. Lembrando lá que os números complexos, eles são da forma Z é igual a A mais BI, certo? Lembrando lá, essa é a estrutura de um número complexo. A é um número real, B é um número real, juntando B e I, eles formam um número complexo. E se eu tiver Z igual a A, eu tenho um número complexo que é formado por um número real. E se Z é igual a BI, eu tenho um complexo puro, certo? E aqui eu tenho um número complexo completo, certo? Então, vocês podem ver nesse exemplo aqui que eu tenho uma matriz 2 por 2 somada com outra matriz 2 por 2. Lembrando também que se eu tenho I elevado ao quadrado é igual a menos 1, certo? Então, quer dizer que I é igual a raiz
de menos 1. Lembraram de tudo isso aqui? A gente vai precisar também ao longo do nosso curso aí, certo? Então, para a gente operar a soma de dois números complexos, nós vamos somar número real com número real e número complexo com número complexo, certo? Ou seja, coeficiente do i com coeficiente do i. Então, assim, se eu tenho o primeiro elemento, A11, somado com B11, eu tenho 7i mais 2. 2 é um número real que vai somar com 7. 7 mais 2 é 9, mais i, porque aqui não tem número real, certo? 0 mais 0 é o próprio 0. 2 mais 2 mais i, 2 mais 2 é 4 mais i. Menos i mais i, 0. Tudo bem até aí? Agora eu tenho uma multiplicação por escalar, ou seja, isso aqui é um número complexo que está multiplicando uma matriz. Lembrando lá que um número multiplicando uma matriz vai ser o número multiplicado por todos os elementos dessa matriz. Ou seja, 1 mais i que multiplica i vai ser 1 vezes i, que é o nosso i, certo? E i vezes i é i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1 mais i. Tudo bem até aí? Continuando. 1 mais i, que multiplica 2, é 2 vezes 1, que é 2, mais 2i. Daí, 1 mais i, que multiplica 1 menos i, eu tenho aí um produto notável, ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, é 1, menos o quadrado do segundo. I vezes i é i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, com o menos da fórmula, mais 1. Ou seja, esse elemento aqui é o nosso 2. Certo? 1 mais 1, 2. E daí, 1 mais i que multiplica 0, dá 0. Tranquilo até aí? Daí, temos uma observação aí que os espaços complexos aparecem, por exemplo, no estudo dos sistemas de equações diferenciais. Então, foca aí que a gente vai precisar disso mais para frente no decorrer do nosso curso, tá? E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os subespaços vetoriais. O que vem a ser um subespaço vetorial? Se eu tenho um conjunto grande que é um espaço vetorial, quer dizer que um subespaço vai estar um conjunto pequeno dentro desse espaço, concordam comigo? Então, quer dizer que subespaço é um conjunto pequeno que está dentro do espaço vetorial. Definição. Dado um espaço vetorial V, um subconjunto W não vazio será um espaço vetorial desse espaço V se duas propriedades forem satisfeitas, ou seja, para quaisquer U e V pertencentes a W, que é subespaço de V, tivermos a soma pertencente a W, ou seja, U mais V pertencente a W. E também a multiplicação por escalar, ou seja, para quaisquer alfa pertencente aos reais e U pertencente a W, tivermos alfa U pertencente a W, que é a nossa multiplicação por escalar. Resumindo, para provar que é subespaço vetorial, eu só preciso de duas propriedades, que é a soma e a multiplicação por escalar, estando em W, que já é subespaço de V. Então, se eu provar que está dentro de W, que é um pequeno, quer dizer que vai satisfazer o grande, que é o nosso V, certo? Vamos ver como funciona isso. Mas antes, vamos às nossas observações. As nossas observações nos dizem o seguinte, que se nós temos as duas condições da definição pertencentes a W, nós obteremos um vetor, não tem como a gente obter um vetor fora de W.
Isto é suficiente para afirmar que W é um espaço vetorial. E ainda não é necessário verificar as 8 propriedades, certo? Porque essas 8 propriedades são válidas em V, só que W está dentro de V. Então, W contém V, certo? Opa, desculpa, eu falei W contém V, é o contrário, né? V contém W. Então, se está dentro de W, de V, então já é considerado um espaço vetorial. Segunda observação, qualquer subespaço desse conjunto, esse conjunto W, dV, precisa necessariamente conter o vetor nulo. Então, que é a condição 2, aonde o alfa vai ser igual a 0. E a terceira e última observação nos diz que todo espaço vetorial admite pelo menos 2 subespaços que são considerados triviais, que é o conjunto formado pelo vetor nulo e o próprio espaço vetorial. E vamos aí, então, aos nossos exemplos. O primeiro exemplo nos diz o seguinte, que V é o espaço do R3 e W está contido em V. E é um plano passando pela origem. Então, vejam aqui na nossa representação gráfica que W, ele é o nosso plano que está em x, o, y, certo? E que ele passa pela origem. Então, observa-se a validade das propriedades 1 e 2, porque qualquer vetor que nós somarmos aqui dentro vai estar aqui dentro. E o vetor nulo está aqui dentro também. Então, se W não passasse pela origem, não seria um espaço vetorial. Isso é muito importante, tá? Os únicos subespaços do R3 são a origem e as retas e planos que passam pela origem e, inclusive, o próprio R3. Também é um subespaço do R3. Agora, vamos aí num segundo exemplo que nos diz o seguinte, que V é o R5, ou seja, é um vetor de 5 coordenadas. Como eu tenho aqui o W, que é um subespaço de V, com 5 coordenadas, com a característica de que a primeira coordenada é nula. Então, eu tenho 0, x2, x3, x4 e x5, onde todos esses elementos são números reais. Então, eu preciso provar as 2 propriedades de subespaço vetorial. Então, a soma desses 2 elementos vai ser quem? Se eu vou somar 2 elementos, então eu posso dizer que o meu U pode ser, vou colocar aqui, que o meu U vai ser esse vetor aqui, 0, x2, x3, x4 e x5, e o meu vetor V vai ser 0, y2, y3, y4 e y5. Então, para eu somar U mais V, eu tenho lá que eu tenho 0, x2, x3, x4 e x5, mais 0, y2, y3, y4 e y5. Ou seja, eu tenho 0 mais 0, que é 0. Tenho também x2 mais y2, x2 mais y2, x3 mais y3, x4 mais y4 e também x5 mais y5. Quase que faltou o espaço, né? E eu vejo que essa soma de vetores aqui é uma soma que tem a característica do subespaço W. Ou seja, nessa soma aqui eu vejo que a primeira coordenada foi nula e que a soma das outras coordenadas tem a cara do meu vetor. Então, eu vejo que esse vetor pertence a W, certo? Então, ok, está satisfeita a soma desses 2 vetores.
Agora, vamos ver como que funciona o K vezes o meu vetor U. Então, eu tenho K que multiplica, o K é mesmo alfa, tá? Alfa ou beta, como vocês queiram chamar. Vezes 0, x2, x3, x4 e x5. Ou seja, esse K vai multiplicar todos os elementos que estão dentro do vetor. Então, eu tenho 0 vezes K é 0, K, x2, K, x3, K, x4 e também K vezes x5, que também pertence a W, porque ele tem a mesma cara de vetor do W, certo? A primeira coordenada é nula? Sim, a primeira coordenada é nula. O K está multiplicando cada um dos elementos? Sim, o K está multiplicando cada um dos elementos. Então, ok. Logo, eu posso dizer que esse W, que é este conjunto aqui, é subespaço do nosso R5, que é o nosso V. Certo? Então, agora nós vamos dar um contra-exemplo, onde eu digo que V é o nosso espaço vetorial do R2. E eu quero saber se esse W, formado por esse vetor x e x ao quadrado, onde esse x pertence aos reais, é um subespaço do R2. Então, essa é a pergunta. W é um subespaço do R2? Então, um contra-exemplo, para dizer que não é subespaço. Eu tenho U, 1 e V, 2 e 4. Certo? Números aleatórios aí. Quem que é U mais V? U mais V vai ser 1 mais 2, que é 3, e 1 mais 4, que é 5. Pois é, mas diz que a soma tem que ter a cara do que tá aqui. Aqui eu tenho 3. Aqui teria que ser 9 para ser x ao quadrado e não 5. Logo, essa soma não pertence a W. Então, W não é subespaço vetorial de V. Certo? Eu vou para a interseção de subespaços na aula 13B. Um beijo a todos!